neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Nada de desânimo. Queres desanimar-te? Já não tens teu fervor de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que carece, te supre seu favor, de tudo que carece, te supre seu favor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclama quem te deu salvação. Confia em mim somente, somente meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. A morte de Jesus trouxe vida.
poder vivificador tem chegado para abrir os 7 selos. Deus sempre teve um homem através do qual ele manifestaria o seu poder vivificador. E para tal, ele teve que ter sempre uma força contrária para assim expressar este poder. Como você poderia saber que tem força se não houvesse um peso para levantar? Então, você começa aprendendo, ou se lembrando disto, que para haver poder vivificador, tem que haver poder de morte. Não é um pequeno poder carismático, de dons carismáticos. Não é um pequeno poder religioso que vai vencer o grande poder da morte. Os filisteus foram uma barreira para Israel em várias ocasiões. E para Deus demonstrar poder sobrenatural, Ele permitiu que eles tivessem um Golias invencível, e assim Deus derrotá-lo através do pequeno Davi, o poder vivificador da hora. Os mesmos filisteus foram barreira, obstáculo para o mesmo Israel. Mas é interessante que nunca aqueles ministérios alojados, como que armazenado, posicionado, gozando de bom conceito e com os armazéns cheios, foram usados para resistirem o poder maléfico, o poder maior do diabo, o poder maior do inimigo contra Israel. Sempre Deus destacou alguém fora dos tais, dos que estavam bem, dos que podiam fazer muito. Mataram a mulher que fosse apanhada em adultério e cumprir tradições, lavar camas e mãos e pratos e serem religiosos, mas na verdade eles nunca foram de nada. Eles podiam através da força do legalismo, mas Deus podia através da força do seu poder. E já que estamos falando de filisteus, veja a origem desse povo. Para começar, era um povo incircunciso, que migrara lá de Cafta, isto é, lá da ilha de Creta, e habitava a Filístia, eram os filisteus. E outra coisa importante que você deve associar é que, além de ser um povo incircunciso, eram descendentes de Cão, aquele que viu a nudez do pai. E idólatras, adoravam 2 deuses dos babilônios, Dagom e Astarote. E as 5 cidades principais foram governadas pelos 5
príncipes dos filisteus, mencionados várias vezes. E eles dominavam Israel com seus moralistas, com seus sacerdotinhos, com seus mestres, com seus escribas, por muito tempo. Eles mataram Saul e Jonatas. Eles fizeram muita coisa. Mas, de vez em quando, Deus pegava um homem e fazia deles uma peteca com um homem. Uma vez foi Davi, conforme já citamos, e outra vez, entre as quais temos Sansão. Sansão foi aquele que os pais, não sabendo que a coisa vinha do Senhor, honradamente, e para atender os princípios de Israel, sofreram muito com seu casamento. Ele se casou com uma filha dos filisteus. Mas diz a palavra, em Juízes, capítulo 14, verso 4, que seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Agora, vejamos, filisteus, povo incircunciso, descendentes de Cão, idólatras, sempre dominando Israel com seus sacerdotinhos, seus mestrinhos, seus escribas. Mas, quando tinha de ser vencido, era por um homem como Davi, como Sansão, ou por quem Deus levantasse. De fato, um povo incircunciso, um povo descendente de Cão, idólatra, esse espírito só pode ser vencido pelo poder vivificador. Não resta dúvida. Nós temos aqui uma coisa muito importante acerca dos 7 selos. Na mensagem ao nascer do sol, 202, o profeta diz o poder vivificador. Observem bem. O poder vivificador que temos visto neste dia, nos dias do ministério dele aqui na terra, em carne, quando ele ainda era vivo. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Ora, o profeta diria nesta mensagem assim, teria que dizer, eu vou cruzar novamente este caminho, este poder vivificador virá para abrir os 7 selos. Mas ele está dizendo assim, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. O que significa para a noiva, para derrubar o Golias e para matar os filisteus. Esta é uma chave que o diabo não tem saída para ela. O que é isto? Abertura dos 7 selos. É caso de inteligência de um homem? É o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isto sucederia. Na mensagem, senhores, é este o tempo. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Você sabe que os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas os mestres não sabiam. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estamos vendo da maneira correta,
vimos que era nosso Senhor abrindo os 7 selos. Ele está falando isso em 1965, depois da revelação dos selos. Foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Se temos que esperar a volta de alguém, a noiva espera a volta do noivo. Afinal de contas, o noivo da noiva não é o profeta, não é o William Branham. O noivo da noiva é o Senhor Jesus Cristo. Ela está esperando o noivo. E Eliezer não deixou Rebeca em casa e disse: eu vou e depois eu volto para te buscar, para te apresentar para o noivo. Ela foi com ele, e a noiva está indo com o profeta, isto é, com a sua mensagem, com a revelação dos 7 selos, que é sem dúvida alguma a pedrinha de Davi, o poder vivificador que veio nos músculos de Sansão. O poder vivificador fez isso por nós. Ele não está dizendo aqui, fará isso por nós. Ele está dizendo, fez isso por nós. Vocês que estão sendo enganados por aí, por esses falsos mestres da mensagem, que não tendo poder vivificador em seus ministérios, não tem outra arma senão difamação, é a primeira arma deles. Eles não têm poder vivificador, eles não têm com que alimentar o povo, eles não têm com que segurar o povo. Para começar, eles são covardes, eles cospem no prato que comem, eles são Judas. O poder vivificador fez, não é fará, fez isso por nós, abriu os 7 selos, desmascarou o Golias, desmascarou os filisteus. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer. Para saber o que você fez e o que não devia haver feito. E o que devia haver feito, como também o que você será. O profeta desta era fala isto na mensagem ao nascer do sol, a partir do parágrafo 202. O poder vivificador não fará, fez, abriu os 7 selos. E esses 7 selos é Cristo. E quem a noiva está esperando? Rebeca ficou em casa esperando Eliezer e Isaac depois voltar? Esses falsos estão ensinando isso. Mas o importante está aqui. É que Sansão matou mais gente com sua morte do que mesmo na sua vida. Sansão, na sua morte, matou mais gente do que com sua vida. Ouvintes, irmãos, ora, quem morre com uma notícia de difamadores, quem morre espiritualmente, quem se escandaliza, quem tropeça, é eleito. É filisteu. Quem morreu com a morte de Sansão foram filisteus. Foi um povo incircunciso de coração. Foi um povo descendente de Cão. Foi uma semente da serpente que morreu com a morte de Sansão. Quem foi que pereceu com a rocha de escândalo, com a pedra de tropeço? Quem foi que tropeçou e voltou atrás quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Foi a mesma semente, filhos de Cão, incircuncisos de coração, crentes em homens,
crentes em nomes de homens. São pessoas mal preparadas. São ovelhas que não têm pastor, na verdade. Tem tosqueadores, buscadores de dízimos, buscadores de pleito, buscadores de fama, que viajam 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros para fazer um prosélito, porque carecem de gente. Um líder não vai atrás do povo, o povo vem atrás do líder. Um líder não difama, o líder não precisa dessas armas. Vocês sabem disto, porque ele tem o poder vivificador mesmo na sua morte. A morte do profeta desta era matou os montões. Foi caindo gente à direita e à esquerda. A morte dele foi um escândalo. A morte de Jesus Cristo foi um escândalo. Mas o ministério nunca morreu. A sua morte não pôs fim ao seu ministério. A morte de William Branham não pôs fim ao seu ministério. Rebeca está montada no poder vivificador do Espírito Santo, seguindo a mensagem de Elias ao encontro do noivo. Ela está esperando a volta do noivo, não do mensageiro, porque isso é antibíblico. Se é antibíblico, é falso. Mas guarde isto: somente filisteus morreram com a morte de Sansão. E oxalá que algum Sansão desta era tivesse morrido já. Oxalá que fosse verdade que ele estivesse morrendo nesta hora. Oxalá que a igreja estivesse na mesma condição de Sansão, diz o profeta na mensagem de desespero. Mas vem aqui uma palavrinha de frescor, um hinozinho, um azeite. Se as nuvens são negras, eu aguardo o raiar da aurora, da luz celestial, nos embates da fé. Se meu corpo tombar, hei de ter a coroa eternal. Se as nuvens são negras, eu aguardo o raiar da aurora, da luz celestial. Nos embates da fé, se meu corpo tombar, hei de ter a coroa eternal. E jamais lutarei, pois ao gozo cheguei. Estou salvo das ondas do mar. Nenhum mal vou sentir, nem em pranto cair, pois Jesus me irá consolar. Lembre-se de que somente incircuncisos filisteus, idólatras, filhos de Cã, morreram com a morte de Sansão. E segundo as palavras do profeta desta era, oxalá que a igreja estivesse hoje na condição de Sansão, porque seria a hora deste espírito filisteu acabar. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. E nesta hora este poder vivificador mata o ego, mata a difamação, mata o câncer, mata a doença, seja em qualquer parte do seu corpo, do seu espírito. E para que desânimo? Vamos ter ânimo. O poder vivificador do Senhor Jesus Cristo está agora falando dentro do seu coração. Em nome de Jesus Cristo, isso traz mesmo morte para o ego, mas vida para a alma. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele
estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, O teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas
Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou.